Protestos se espalharam pela China nas últimas semanas, com moradores saindo às ruas para tentar reivindicar os seus direitos. E conforme a insatisfação popular aumenta, muitos desses casos acabaram levando a intensos confrontos com a polícia do país. Vamos conferir mais detalhes sobre isso. Já no dia 1º de outubro, completaram 76 anos desde que o Partido Comunista Chinês tomou o poder no país. E chineses ao redor do mundo saíram às ruas para pedir o fim da tirania do regime. Enquanto isso, há poucas semanas de uma grande cúpula do partido, a liderança central anunciou que o chefe de um importante órgão governamental da China, que está sumido há várias semanas, será substituído. O caso trouxe à tona questionamentos sobre o que aconteceu com esse oficial chinês. Vamos conferir tudo isso no episódio de hoje do China em Foco. Seja bem-vindo, eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times aqui no Brasil. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já lembre-se de se inscrever e também de deixar aqui a sua curtida. Agora, indo para a nossa primeira matéria de hoje, a insatisfação popular está aumentando na China, com protestos intensos que têm acontecido por todo o país nas últimas semanas. Vamos conferir algumas dessas manifestações. Primeiramente, na província de Yunnan, no sudoeste da China, dezenas de vendedores ambulantes se rebelaram contra autoridades municipais e policiais no último sábado. Durante o confronto, os vendedores jogaram panelas e bancos nas autoridades. Isso aconteceu depois que as autoridades suspenderam a permissão para que os vendedores pudessem deixar as suas barracas na rua e quiseram então cobrar tarifas extras para que eles pudessem permanecer no local. Os vendedores se recusaram a sair e afirmaram que eles já haviam sido despejados antes, mesmo depois de pagarem o que era exigido. A situação ficou particularmente intensa porque, além das alegações de que eles estavam sendo injustiçados pelas autoridades, muitos vendedores dependiam das vendas feitas nessas barracas para sustentar a sua família. Eu quero ver com vocês o que um desses vendedores disse. As autoridades poderiam ter perguntado qual eram as nossas exigências, mas não o fizeram, apenas vieram para nos despejar. Temos de ganhar a vida. O meu filho tem de ir à escola. As tensões começaram a aumentar quando os vendedores se recusaram a sair e os policiais tentaram expulsá-los de lá. Depois que um vendedor foi espancado, outros também começaram a jogar objetos que estavam dentro das suas barracas contra a polícia. No final, vários vendedores ficaram feridos e foram presos. Já as autoridades também apreenderam algumas das carroças de comida. E protestos semelhantes estão acontecendo em todo o país. Na província central de Henan, vendedores ambulantes bloquearam o trânsito na última quinta-feira para se manifestar contra o fechamento do mercado noturno. Eles estavam exigindo uma indenização das autoridades locais. Já na província de Guangxi, no sul do país, um protesto se intensificou depois que os policiais prenderam um manifestante. Os outros moradores, que também estavam protestando, chegaram a cercar os policiais para que eles libertassem este homem. Os moradores estavam protestando contra uma empresa que estava tentando tomar as suas terras florestais para realizar atividades de mineração. E a multidão só se dispersou depois que a polícia soltou o homem. E no norte da província de Hebei, os moradores bloquearam por 2 dias a rua em frente ao escritório administrativo local para protestar contra a demolição de suas casas. O que aconteceu foi o seguinte: as casas desses moradores foram demolidas para dar espaço ao desenvolvimento urbano na região, mas isso aconteceu há 7 anos atrás, e até agora os moradores dizem que eles não receberam moradias novas ou mesmo algum tipo de indenização. Já no condado de Heishun, na província de Sichuan, centenas de pessoas iniciaram um protesto, exigindo que uma incorporadora imobiliária rescindisse os contratos que eles assinaram e reembolsasse seus pagamentos. Isso porque os imóveis que eles compraram deveriam ter sido entregues no final de 2023, mas até hoje a empresa não terminou a construção dos imóveis, e isso já afetou mais de 7 mil proprietários. Os manifestantes foram reprimidos por um grande número de policiais, com muitos deles sendo espancados, arrastados e presos. E mais ao norte do país, na região da Mongólia interior da China, cerca de 220 mil pequenos empresários protestaram por 4 dias, em frente ao escritório administrativo local, isso contra o aumento das contas de aquecimento. Eles entraram em confronto breve com a polícia. Após o protesto, as autoridades cancelaram o aumento de preços. Indo agora para a nossa segunda reportagem, no dia 1º de outubro, nessa semana, o Partido Comunista Chinês comemorou 76 anos desde que ele assumiu o poder na China. Enquanto isso, chineses ao redor do mundo saíram às ruas para se manifestar contra o autoritarismo e a tirania do regime chinês. Vamos conferir algumas dessas manifestações, começando por uma que aconteceu em Washington, D.C., nos Estados Unidos.
Esses ativistas chineses pró-democracia se reuniram em Washington para dizer ao mundo que o dia 1º de outubro, que é quando o Partido Comunista Chinês comemora sua subida ao poder, não é um dia nacional para o povo chinês, mas sim um dia de luto para a China. Esses manifestantes chineses marcharam em frente à embaixada chinesa, ao Capitólio e à Casa Branca. Um dos pontos levantados por esses manifestantes é que, mesmo em tempos de paz, de milhões de chineses morreram sob a tirania do partido. E isso aconteceu por conta de uma série de eventos promovidos pelo regime, que vão desde violentas campanhas políticas, a grande fome e até mesmo ao massacre da Praça da Paz Celestial e a pandemia da Covid-19. Agora, um fato que chamou atenção nessa manifestação anti-Partido Comunista Chinês em Washington foi que até mesmo pessoas mais jovens participaram do evento, tentando assim aumentar a conscientização sobre as ações do regime. Vamos escutar agora o que uma dessas ativistas pró-democracia comentou enquanto discursava no evento. Por um lado, o PCC mantém um regime autoritário por meio da repressão. Por outro lado, usa táticas de frente unida para nos enganar e nos dividir. Além dos Estados Unidos, pessoas também se reuniram no Canadá para se manifestar, e o evento contou com pessoas de diferentes origens, como por exemplo taiwaneses, hongkongueses, tibetanos e uigures. Eles se reuniram em frente ao consulado chinês e protestaram contra as violações constantes cometidas pelo regime da China. Vamos conferir um trecho da manifestação. Um tópico abordado nesses protestos foi a brutal perseguição do regime chinês contra uma disciplina espiritual chinesa conhecida como Falun Gong. Os adeptos dessa disciplina pacífica são severamente perseguidos pelo regime chinês desde 1999, com muitos deles sendo presos, torturados e até mesmo mortos até hoje. Chineses também se reuniram na Alemanha e na Holanda para pedir o fim da tirania do regime chinês. Diante de todas essas manifestações, eu quero ir com vocês agora para o que está acontecendo dentro do regime chinês. No último ano, as tensões entre membros do Partido Comunista Chinês têm aumentado, e agora, poucas semanas antes de acontecer uma grande reunião do regime, inesperadamente o governo central anunciou que o chefe de um importante departamento do Estado chinês será substituído. O novo chefe do departamento, que se chama Departamento Internacional do Partido, será Liu Haixin. Ele é um diplomata veterano que passou grande parte da sua carreira na Europa, e ele irá substituir Liu Jianshao. Essa decisão anunciada pelo partido chamou atenção porque Liu Jianshao, o agora ex-chefe desse departamento, não é visto em público desde o final de julho, depois que ele retornou de uma viagem à Argélia. Jianshao foi nomeado chefe do Departamento Internacional em junho de 2022, e ele viajou para vários países da Ásia, Europa e África para promover uma imagem positiva do regime chinês, especialmente quando Pequim estava tentando melhorar a sua reputação depois da pandemia da Covid-19. Até agora, nenhuma explicação foi dada para o desaparecimento de Liu Jianshao, e a sua ausência alimentou especulações de que ele poderia ter sido levado pelas autoridades chinesas. O Wall Street Journal chegou a noticiar que algumas de suas fontes indicaram que Jianshao poderia ter sido levado para um interrogatório pela polícia. Falando agora sobre o departamento onde essa troca aconteceu, ele é conhecido como Departamento Internacional do Partido, e ele é responsável por gerenciar as relações do Partido Comunista Chinês com partidos políticos estrangeiros. Vale destacar aqui que a China possui 2 departamentos de relações exteriores. Um desses departamentos serve ao Estado e o outro, que é este departamento que a gente estava falando aqui, serve ao próprio Partido Comunista Chinês. No início da sua criação, esse departamento era o principal responsável por manter contatos e comunicações e também a coordenação entre o Partido Comunista Chinês e outros partidos comunistas ao redor do mundo. Mas no final da Guerra Fria, particularmente após o colapso da União Soviética e de outros partidos comunistas, ele começou a ampliar o seu alcance para incluir também partidos que não eram comunistas e também organizações não governamentais. Agora, essa substituição da liderança do departamento aconteceu em um momento em que vários expurgos políticos têm acontecido dentro do regime chinês, e a rivalidade entre as diferentes facções do partido tem se intensificado. Mas os expurgos sempre foram algo que marcou muito o mandato de Xi Jinping. Algumas estimativas apontam que desde que Xi Jinping assumiu o poder em 2012, os inspetores do partido puniram mais de 6 milhões de pessoas por crimes que incluem corrupção, inação burocrática e vazamento de segredos de Estado. Se você quiser entender um pouco melhor essa questão dos expurgos que estão acontecendo ali dentro do país e também a questão da rivalidade entre as facções, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês outros episódios onde eu abordo este tema.
Ainda sobre o caso de Liu Jianshao, o agora ex-chefe do departamento, antes dessa troca e do seu desaparecimento da vida pública, Liu era visto como uma pessoa com futuro promissor dentro do partido. Por exemplo, depois de uma viagem que ele fez para Washington e Nova York no início de 2024, uma viagem oficial, várias especulações começaram a surgir na mídia que Jianshao poderia ser indicado para o próximo ministro das Relações Exteriores do país. Agora, diante disso tudo, espera-se que mais detalhes possam ser revelados durante o conclave anual do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, que vai acontecer entre 20 e 23 de outubro. Essa é uma importante reunião do partido, e uma das coisas que será abordada é a reorganização de funcionários do governo, sendo que este ano é esperado que modificações de alto nível possam acontecer, como, por exemplo, o anúncio de ações disciplinares contra comandantes militares sêniores. Durante o evento, eles devem também traçar o 15º Plano Quinquenal do regime comunista. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Se você gostou do episódio de hoje, já lembre-se de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu comentário. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.